caso surpreendente. Esse vídeo começa com o Nate mexendo no lixo. Essa garota passa por ele e pergunta se está tudo bem. E depois que ele pergunta se ela tem algum trocado, ela fala que literalmente ela não tem nada com ela. Ela pergunta por que ele está descalço. Ele fala que não tem calçado e que está passando por uma semana difícil. E quando Nate pergunta se ela mora ali por perto, ela fala que acabou de se mudar e que não mora muito longe dali. O Nate pergunta se ela está gostando da cidade. Ela diz que sim e fala que já começou bem conhecendo ele. Já o Nate fala pra ela que ele mora ali há uns 3 anos, mas depois as coisas começaram a ficar cada vez mais difíceis. Ela pergunta se ele está com fome ou algo assim, porque ela só mora a uns 2 quarteirões dali, e fala que ela poderia trazer alguma comida pra ele. E como o Nate fala pra ela que ele ficaria muito agradecido, ela pede pra ele esperar que ela já está voltando. E quando ela volta, ela traz bebidas, frutas e pizzas. Mas não só isso, ela também traz dinheiro pra ele. E depois de algum tempo ali com o Nate, ela fala que agora ela precisa ir. Ele pergunta se ela vai pra muito longe e fala que ele pode dar uma carona pra ela e conta que o carro dele é esse carro branco. Ela pergunta se esse carro é dele e em seguida também pergunta o que ele está fazendo ali. Ele conta pra ela que ele perdeu quase tudo quando o mercado de criptomoedas entrou em colapso. Ela pergunta por que ele ainda não vendeu o carro. Ele fala que só está tentando aproveitar o máximo. Ela fala pra ele que adoraria dar uma volta no carro dele. Então ele acaba dizendo que vai levá-la para um passeio no carro dele. E depois de algum tempo, conversando com ela ali dentro do carro, ele fala que precisa falar uma coisa importante pra ela, mas fora do carro. Ele fala que ficou muito tempo ali e que ela foi a única pessoa que parou pra falar com ele. E depois de dizer o quanto ele a acha especial, ele acaba contando que é uma pegadinha. O Landon começa o vídeo dizendo que tem uma garota muito bonita vindo ali na frente. Ele pergunta se está tudo bem com ela, e como ela diz que sim, ele se apresenta. Ele pergunta para onde ela está indo e ela responde dizendo que está indo almoçar. Ele fala para ela que acabou de se mudar e que veio da Nigéria. Mas assim, de repente, ela pergunta o que ele está querendo. E quando ele fala para ela que ele achou ela bonita, ela fala que para ficar com ela tem que ter dinheiro. Então ele pergunta se ele parece alguém que não tem dinheiro. E ela responde dizendo que só de olhar para ele dá para ter uma boa noção. E como ele pergunta o que ela quer dizer, ela fala que ele até parece legal, mas dá para ver que não tem dinheiro. Ela fala para ele que ela realmente precisa ir. Ele fala que ele é novo na cidade e que está precisando de alguém para mostrar o lugar para ele. E ela pergunta novamente se ele tem dinheiro. Ele pergunta por que o interesse nela em saber se ele tem dinheiro. E ela responde dizendo que tudo gira em torno do dinheiro. E quando ele fala que tem alguma coisa, ela começa a rir. Então ele fala que tudo bem, que ela tá precisando de um cara rico e que com certeza não é ele. Ela resolve olhar para trás e pergunta se é dele. E ele fala que sim. Ela pergunta se o carro não é alugado. Mas ele não escuta e pede para ela chegar mais perto. Ela repete a pergunta novamente e ele fala que o carro está no nome dele. E quando ele pergunta o que ela quer dizer com alugado, ela fala que pensou que ele não poderia ter um carro desse. Ele fala que ela perguntou se ele tinha dinheiro várias vezes e agora pergunta se o carro dele é alugado. Ela pede para ele dar uma olhada para ela e fala que ela combina com o carro dele. Então ele pede para ela dar uma volta. Ele diz para ela que ela realmente está muito bonita. Então ele pede o número dela novamente.
Ele fala que ele viu que ela fez as unhas e que ela realmente está muito linda. E ela fala para ele que para manter tudo isso gasta muito dinheiro. Ele fala que agora que ele tem o número dela, qualquer dia desses ele liga para ela. Mas ela começa a rir e fala que vai com ele. Então ele fala para ela entrar no carro para eles conversarem. E dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando, eles acabam decidindo ir para a casa do Landon. E o que aconteceu depois, isso eu já não sei. O Nate aborda essa garota e pergunta se ela vai dar um mergulho. Mas ela diz que não e fala para ele que ela acabou de vir da praia. Ele pergunta se ela mora ali perto e depois que ela diz que sim, ele se apresenta para ela. Ela fala o nome para ele, mas ela não parece muito interessada, então ele pergunta se ela tem namorado, e ela diz que não. E quando ele pede o número dela, ela fala que está com pressa e que precisa ir para casa. E quando ele diz para ela que acabou de se mudar e que está tentando fazer novas amizades, ela fala que tem muitas pessoas por aí. E já ele responde dizendo que ela é uma delas. E em seguida ele tenta pegar o número dela novamente, mas ela fala que não quer dar o número para ele. Ele fala que sente muito, mas que tudo bem, e deseja para ela um ótimo dia. Mas ela decide voltar e bate no vidro do carro. E assim que ele abaixa o vidro, a primeira pergunta que ela faz é se esse carro é dele. Ele diz que sim e pergunta por quê. E ela simplesmente pergunta se ela pode entrar. Ele pergunta novamente se ela quer ir com ele e em seguida pede para ela dar a volta. Ela pergunta se eles podem dar um passeio e ele fala que eles vão descobrir isso agora, e em seguida pede o número dela. Ele pergunta o nome dela e em seguida pergunta se realmente ela mora ali por perto, e ela diz que sim. Ele fala que isso é legal e que ela pode mostrar os lugares para ele. Ele pergunta se ela tem algum plano para hoje. E ela diz que não e pergunta se ele está pensando em fazer alguma coisa. E ele fala que na verdade estava pensando em ir para casa relaxar. E não perde tempo e pergunta para ela se ela gostaria de ir com ele. E ela acaba aceitando ir com o Nate e pede para ele abrir a porta para ela. E dentro do carro ele fala pra ela que depois de tudo que aconteceu, ele tá achando que ela é muito interesseira. E fala que realmente ele não gosta de interesseiras. E como ela não responde nada, ele fala que acha melhor ele parar de perder o tempo dele. E como ela fala que tudo bem, ele fala que a porta está bem do lado dela. Ele termina dizendo pra ela ter uma ótima caminhada e já ela diz pra ele que pretende nunca mais vê-lo novamente. O Landon começa a conversa com essa garota chamando de meu amor, e como ela não responde, ele pergunta se ela não vai apertar a mão dele. E depois que ela fala que nem conhece ele, ele fala que só quer saber como ela está e fala também que ele achou ela muito bonita. Em seguida ele pergunta por que ela está olhando assim pra ele. Ela fala que não conhece ele e ele chega abordando ela assim na rua. Ele pede desculpas e fala que não quis constrangê-la e pergunta para onde ela está indo. Ela diz para ele que estava indo para o shopping. Ele pede o número dela, mas ela fala que não gosta de dar o número dela. E como ele pergunta por que não, ela fala novamente que ela não conhece ele. E percebendo que a conversa não ia muito longe, ele se despede dela. Ela pergunta se esse carro é dele. E ele responde dizendo que se a chave está na mão dele e ele está abrindo o carro, então o carro só pode ser dele. E como ela continua tentando conversar com ele, ele pede para ela chegar mais perto.
Ele fala que com certeza esse é o carro dele. Ela fala que ele tem um carro legal. Ele pergunta o que ela está pensando em fazer agora. Ela fala que não sabe e pergunta no que ele está pensando. Ele fala que só está na folga dele e que está pensando em buscar alguma coisa para comer. Então ela pergunta se ele quer companhia. E depois que ele responde dizendo que ela estava ignorando ele, ela fala que ainda não conhecia ele. E agora, quando Landon pede o número dela, sem dificuldades ela dá o número para ele. E em seguida ele pergunta se ela quer almoçar com ele, e claro, ela acaba aceitando. E dentro do carro, na hora em que ela pergunta se ele pode levá-la para fazer compras, ele fala que estava pensando em um encontro e não pagar as contas dela. E fala que não é assim que se conhece alguém. E quando ela pergunta por que não, ele pede para ela dar um fora do carro dele porque ela é interesseira. Ele fala que ela não está querendo conhecer e sim que ele pague as contas dela. E pede novamente para que ela saia do carro dele. Mas antes que ela saia do carro, ele pede para que ela olhe a câmera bem na frente dela. O Nate aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, e em seguida fala que ela está muito bonita. E quando ele pergunta o nome dela, ela pergunta para que ele quer saber o nome dela. Ele responde dizendo porque, como ele disse, ele achou ela bonita. Ela fala que realmente agradece, mas diz para ele que ela não sai dizendo o nome para pessoas que ela não conhece. Ele fala que não seja por isso e tenta se apresentar para ela. Ela fala que ele tá dando em cima dela e que ela tá sozinha e que ele não deveria estar fazendo isso. E quando ele pergunta por que não, ela fala porque é estranho. Ele pergunta se ela acha estranho duas pessoas interagirem. Ela fala que está tentando ser legal, mas ele está se aproximando de uma mulher que só tá querendo seguir a vida dela. E quando ele pergunta se ele não pode nem dar um oi, ela diz que não e fala que está indo almoçar. E ele fala que ele também. E agora ela fala que ela vai para um lado e que é para ele ir para o outro lado, e fala que foi um prazer conhecê-lo. E quando ele pergunta se ele pode pegar o número dela, ela fala que não tem telefone. E como Nate continua andando na direção dela, ela fala para ele ficar onde ele está. Ele fala que não está seguindo ela e sim indo para o carro dele. Então ela pergunta se esse é o carro dele. E ele fala que sim e pergunta por quê. Ela fala que é um carro muito legal e pergunta de que ano é o carro. E depois que ele fala que o carro é 2020, ela pergunta se não é 2022. E como ele fala que não, ela lamenta. Pelo visto o nível de exigência tá bem elevado. E agora ele tenta pegar o número dela novamente. Bom, eu nem preciso dizer o que aconteceu. Ele pergunta que tipo de comida que ela gosta, e ela diz pra ele que ela gosta de pizza. Ele fala que não tem comido pizza porque ele está numa fase mais light. Então ela pergunta o que ele come. Ele fala que gosta de tigela com açaí, frutas e granola. E depois que ela fala que realmente é muito bom, ele fala que começou a malhar há pouco tempo e começou a gostar disso. Ele fala que já no caso dela, ela não precisa de academia porque ela já tem um corpo muito bonito. E quando ela começa a mencionar o carro dele novamente, ele pergunta se ela quer entrar. E ela diz que sim. E dentro do carro a conversa começa a ficar cada vez melhor. E ela fala pra ele que ela tem muito pra oferecer, e diz que ela trabalha, cozinha e limpa, e fala também que ela é o pacote completo. Mas não demora muito até o Nate falar pra ela que ele tá achando que ela está mentindo e que ela mudou de ideia por causa do carro. E quando ela fala pra ele que não é verdade e pergunta por que ele acha isso. Ele fala que pela maneira que ela voltou perguntando se o carro é dele.
E então ela muda completamente o comportamento e fala que provavelmente esse carro deve ser alugado. O Nate começa perguntando se é uma piada. Em seguida fala que ela é uma interesseira e pede para ela sair do carro dele e procurar alguém que tenha um carro 2022. E ela sai do carro dizendo que realmente o carro dele já está muito velho para ela.